Amados, bom dia. Deixa eu falar com você hoje sobre a palavra que o Senhor nos deu aqui. E cada dia o Senhor tem dado uma palavra, tem dado uma direção e todos esses dias tem sido maravilhoso. Eu não sei quanto a você, mas para mim tem sido muito bom, porque Deus tem falado comigo dia a dia, tem esclarecido muita coisa, né, que nós vamos entendendo, né? Quanto mais a gente busca o Senhor, quanto mais a gente estuda a palavra do Senhor, quanto mais a gente lê, nós vamos vendo o quanto Deus é lindo e o quanto Ele nos mostra coisas, né, que às vezes a gente passa despercebido na palavra, mas a palavra ela é viva e ela fala conosco todos os dias. Eu busco e o Senhor dá, né? Então, e tudo isso é muito maravilhoso. O eu busco, eu estou dizendo, nós buscamos, né? E o Senhor vai nos dando a medida que nós buscamos, à medida que nós mergulhamos na palavra do Senhor, Ele vai trazendo aquilo que está ali, que nós precisamos entender no nosso dia a dia, como um alimento, né? Que a palavra diz que a palavra é o alimento para as nossas vidas, para nossas almas, né? Para o nosso espírito. Então nós vamos aprendendo de Deus e entendendo muita coisa que Deus fala, os mistérios de Deus. É maravilhoso. Então eu amo mergulhar na palavra, eu amo ler as histórias da Bíblia e ali o Senhor vai revelando, né? E ajuda a entender a maneira do trabalhar de Deus. É maravilhoso, né? E eu quero falar para você hoje sobre algo que o Senhor me deu, né? Esses dias a gente ministrando, o Espírito Santo disse para mim assim, olha, Sadraque, Meseque e Abednego dentro da fornalha era um propósito de Deus. E nós não conseguimos entender isso, como Deus põe uma pessoa numa situação dessa, e é o propósito de Deus? Sim, era o propósito de Deus, porque Deus sabia que podia contar com o coração daqueles três lá, que eles tinham uma fé sobrenatural e que o nome dele ia ser glorificado ali, então ele permitiu aquela situação. Tem situações na nossa vida que Deus permite, porque Ele sabe que nós vamos passar por aquilo e o nome dele vai ser glorificado. O projeto de Deus sempre é mostrar Ele, mostrar a glória dele, mostrar o poder dele, né? E ali, esses três, quando eu vi isso e o Espírito Santo falou isso para mim, me encheu de gozo, me encheu de alegria, porque eu falei, Senhor, que oportunidade tremenda daqueles três, né? É uma coisa assim, não dá para imaginar, né? Fustigante, é terrível, é uma coisa assim impensável, né? Você imaginar assim, ó, aqueles três entrando dentro da fornalha de fogo ardente. Não, jogaram eles, né, na fornalha. Mas depois eles saindo dali e nem o cabelo deles ficou cheirando fumaça, né? Então é uma coisa assim tremenda, mas ali, naquele momento de aflição, naquele momento de desespero, o Senhor manifestou ali, ele se manifestou no meio deles, né? Ele se manifestou no meio. Então o rei via o quarto homem ali, ele jogou três, como tem quatro, né? Filhos, não tem situação que Deus não entre com a gente. Não tem situações, às vezes a gente está passando por alguma situação tão difícil, né? E não é porque a gente é líder, não, que a gente não passa por situações que você fala assim, meu Deus, como é que eu vou sair disso aqui agora? E você sabe que você não foi culpado por aquela situação, aquela situação aconteceu, e você está ali, você precisa de Deus, você precisa de ouvir Deus, você precisa do livramento de Deus nesse momento. Então nós temos que fazer aquilo que a palavra do Senhor diz, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei engrandecido em toda a terra, serei engrandecido, isso que nós queremos fazer, engrandecer o nome do Senhor, né? Honrar o nome do Senhor onde nós estivermos. Então cada um, em cada lição aqui que nós aprendemos da Bíblia, nós vemos o Senhor mostrando, né? O quanto Ele é poderoso. Quando eu fico pensando ali, né? Em Jacó, uma das coisas que eu mais amo ali, a história de Jacó, eu amo a história de Jacó. E aí eu fico pensando ali, eu falo, como que pode, né? Se não tinha genética naquele tempo, e o Senhor já brincando, porque a palavra de Deus diz que Ele ri dos nossos inimigos. Esses dias nós colocamos essa palavra e eu coloquei isso porque eu amo essa parte que fala assim, que Deus ri dos nossos inimigos, né? Então o Senhor tem um senso de humor, Ele gosta de mostrar a grandeza dele num momento onde todo mundo olha e fala, quero ver o que eles vão fazer agora, quero ver como que eles vão sair dessa agora.
E lá vem o Senhor com grande livramento, e Ele faz aquela coisa linda, que nós ficamos sem palavras para agradecê-lo, e Ele manifesta o seu poder. Então, ali, Jacó, eu gosto muito disso, você vai me ouvir falando muitas vezes disso, porque são histórias, né, que mexem com a gente. Pensa, Jacó ali naquela situação, não tinha de onde tirar a vitória dele, ele, né, com a sua família, chegou a hora, ele já estava cansado de ficar ali naquela terra, ele já tinha amadurecido, e Deus já tinha trabalhado com ele, e o Espírito Santo colocou no coração dele que estava na hora dele voltar para casa, ele queria voltar para casa, ele queria reatar, né, o relacionamento com o seu irmão, acertar todas as coisas, chegou a hora, ele já tinha feito o que ele tinha que fazer, Deus já tinha abençoado ele grandemente, só que Labão roubou tudo que ele tinha, né? E eu volto a dizer para você, quantas vezes nós somos tão aproveitam da gente, né? Então as pessoas vêm e prometem mundos e fundos e falam um monte de coisa, e a gente trabalha e não fica com nada, porque você não consegue desfrutar daquilo, né, que você fez. E acontece essas coisas, o mundo inteiro é assim, né? E as pessoas sempre, às vezes as pessoas fazem isso com os outros, aproveita dele, né? Como eu coloquei na palavra essa semana, né? Somos usados, às vezes, pelas pessoas para conseguir o objetivo dela, e depois ela descarta a gente como se fosse um pedaço de papel, alguma coisa que você não vai usar mais e joga ali do lado. E eu creio que é assim que muitas vezes as pessoas se sentem, né? E aí, com Jacó tá ali, ele foi usado pelo tio dele, pelo Labão. Ele aproveitou dele, ele ficou rico em cima de Jacó, a riqueza dele aumentou por causa da unção que estava sobre Jacó. Mas quando chegou a hora de Deus intervir em favor de Jacó, que ele viu que Jacó já tinha entendido o que Deus queria que ele entendesse, porque enquanto nós não entendemos o que Deus quer que nós entendamos, nós vamos ficar ali, né? Mas Jacó entendeu. Quando Jacó entendeu, Deus disse para ele assim, espera só um pouquinho. Labão está brincando com você? Ele está pensando que você está sendo treinado por quem? Porque assim, ó, você sabe, eu creio assim que Deus é que nem pai e mãe, né? A gente está vendo nossos filhos, os nossos filhos estão fazendo as coisas, mas a gente não quer que ninguém toque nos nossos filhos, não toque nos nossos filhos, é como o Senhor diz, né? Ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. Aí era o Senhor quem estava corrigindo a Jacó, que estava preparando, forjando a vida de Jacó para aquilo que ele tinha. Deus estava preparando. Agora, quem estava do lado não sabia o que Deus estava fazendo. Só sabia que era Deus que sabia. Então, Labão estava ali desfrutando, né? Enquanto Deus estava tratando Jacó, Labão estava desfrutando daquela situação, né? Só que chegou uma hora, o Senhor falou, agora basta. Vou mostrar para você quem está cuidando de Jacó aqui. Quem é que está cuidando de Jacó? Aí o que ele faz? Ele pega fala para Jacó assim, Jacó, pega a vara de álamo, descasca ela, bota ali na frente do bebedouro. Todas as vezes que as ovelhas forem tomar água, elas vão cruzar e vai dar a cor do animal que você precisa para você poder ter aquilo que você precisa de ter. Deus faz coisas sobrenaturais, Deus mudou a genética do bicho. O que Deus não poderia fazer por nós? Fala para mim, no dia de hoje, o que Ele não pode fazer por nós? Gente, nosso Deus é tremendo, é poderoso, Ele é sensacional. Essa é a palavra que eu digo para você, sensacional. A cada dia o Senhor nos surpreende. É esse Deus que nós temos que conhecer. Esse Deus da Bíblia, né? Esse Deus aqui, eu estava lendo aqui a história de Sansão hoje, eu estava meditando aqui na história de Sansão, desde o nascimento dele, né? E o Senhor entregou na mão dos filisteus por 40 anos Israel, porque Israel saiu da presença do Senhor. Ficaram 40 anos nas mãos dos filisteus, né? E aí havia um certo homem de Zorá, da família de Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril e não dava luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse, eis agora tu és estéril, não dá luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te e rogo que não bebas vinho nem bebida forte. Aí ele dá toda uma instrução ali para ela, né?
E aí ela vai correndo e chama o marido dela, fala: meu Deus do céu, veio um homem que apareceu para mim e ele falou assim, 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 que eu vou ter um bebê, e assim, ele falou para ela, mas também ele tem que aparecer para mim também. Eu também quero conhecer esse homem, né? Oh, meu, aí o Senhor meu, permita que o homem de Deus que enviaste venha novamente a nós e nos ensine o que devemos fazer à criança que haverá de nascer. Olha o que ele pede. Senhor, permita que venha de novo esse homem. Se o anjo veio uma vez, permita que ele venha de novo. Olha só a paciência de Deus, né? Deus vem, Deus ouve a oração deles, envia o anjo de novo. Aí a mulher está lá, né? Enquanto estava sentada no campo, mas Manoá não estava lá. Aí a mulher se apressou, correu, foi para o marido dela e falou: querido, o homem que apareceu naquele dia está lá de novo. E ele foi atrás dela, veio até o homem e disse: és tu o homem que falou com a minha mulher? Ele disse: sim, sou eu. Ora, que as tuas palavras se cumpram, como devemos encaminhar a criança e como devemos proceder para com ela. Então ele pergunta para ele: tudo bem, eu entendi, você falou para ela que nós vamos ter um filho, mas conta para mim também, o que nós vamos fazer? Como que eu vou criar essa criança? Como vocês querem que eu faça com essa criança? Deus, que coisa linda! Ele pergunta para Deus: o que o Senhor quer que eu faça com essa criança? Como que eu vou criar essa criança para ela fazer o que o Senhor quer que ela faça? Para ela ser aquilo que o Senhor quer que ela seja? Gente, que Deus maravilhoso! E o anjo dá as instruções para ele, mostra para ele tudo direitinho. E aí ele fala assim para ela, assim: olha, meu Deus do céu, nós vamos morrer. Nós vamos morrer porque esse anjo apareceu para nós. Aí a mulher disse assim, ele disse: ninguém jamais viu Deus e ficou vivo. A mulher dele fala assim: olha, se agradasse do Senhor nos matar, ele não teria recebido uma oferta queimada, uma oferta de alimento das nossas mãos, nem teria nos mostrado todas estas coisas, tampouco nos teria dito esse dia assim como, né, como ele fez. E, gente, é tremendo, porque depois aí eles falam assim, né, a Bíblia diz assim, que eles não sabiam, os pais não entendiam o porquê que ele era daquele jeito, por que Sansão se portava daquele jeito, por que acontecia aquela coisa, mas eles sabiam que Deus tinha uma promessa tremenda, e através de Sansão, às vezes nós não conseguimos entender os propósitos de Deus, porque eles são grandes, poderosos, maravilhosos. Deus tem uma maneira certa de trabalhar, nós não temos que questionar o que Deus está fazendo, mas deixar Deus fazer, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e nós não entendemos, não adianta querer entender Deus. Depois nós vamos voltar a falar aqui sobre Sansão, porque é uma palavra muito linda, mas é extensa aquilo que Deus está falando aqui, né? Mas a gente precisa de entender que Deus tem um propósito, Deus tem um propósito. Você não está passando isso daí por acaso, você não está passando, nós temos que aprender de Deus, queridos, temos que aprender de Deus. Quando nós aprendemos de Deus, o Senhor vem ao nosso encontro e manifesta o poder. E por que Deus não pode enviar um anjo hoje, aí onde você está? Por que Deus não pode enviar um anjo hoje para falar conosco? Por que Deus não pode abrir os céus e fazer o que Ele tem que fazer, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de ter fé e acreditar que o Senhor é aquele que sai ao encontro. Não interessa qual seja o teu problema, Ele vai sair ao encontro. E assim como Gideão, você pode dizer: Senhor, mas eu sou o mais fraco da minha família, Senhor, eu sou o mais... Não interessa. Deus vai vir ao teu encontro porque Ele é Deus. Que Deus te abençoe grandemente no dia de hoje. Que Ele fale com você poderosamente.